no maior evento de concurso do Brasil, e você não pode ficar de fora. Nós estamos na Toca, o maior reality educacional de todo o Brasil. Aqui entrarão estudantes comuns e sairão estudantes de alta performance. Eles foram selecionados, Encorajados, desafiados forjados a mudarem de vida. e aqui sairão aprovados no próximo concurso. Olá, Prof. Jéssica Fontes aqui na área. Então tá show. Tá me ouvindo? Tô pronta, já posso começar. Sempre testando. Tá, então tá show. Bem, estou super preparada aqui para começar a falar de geopolítica com vocês, falar sobre geopolítica. Super animada para falar aqui de geopolítica com vocês. Bem, gente, acredito que a gente já esteja ao vivo, online. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, sou professora de Geografia e Atualidades especializada em concursos públicos, tá? Bem, hoje eu vim falar um pouquinho sobre geopolítica da PRF, mas quando a gente está falando sobre geopolítica da PRF, a gente tem que perceber que não é qualquer geopolítica. Eu não vou pegar ali conflito árabe-israelense, né? Então, essa semana eu recebi algumas mensagens aí do pessoal falando: ai meu Deus, será que eu tenho que estudar conflito árabe-israelense, conflito Nagorno-Karabakh, conflito da Ucrânia? Não, gente, vocês não precisam estudar, até mesmo porque o que acontece? A prova, ela pede uma geopolítica, mas quando a gente faz uma análise específica da prova, a gente consegue perceber que, na verdade, é geografia do Brasil que a gente está falando, tudo bem? A gente está aqui em geografia do Brasil. Só que sempre os pontos de vista que serão colocados é da geografia, mas colocando ali as relações de poder a partir de cada ponto, tá? Eu coloquei aqui para vocês o último edital de geografia. Não sei se tá aparecendo, vou até ver aí se tem um delayzinho. Se tá aparecendo para vocês,
essa parte do edital, do último edital de geopolítica da PRF, ok? Nesse edital, a primeira coisa que ele trouxe pra gente foi o Brasil político, a noção de nação e território. Aqui, especificamente, a gente vai estar falando de geopolítica mesmo, porque quando a gente fala sobre território, o território é a base dos estudos da geopolítica. Quando eu falo, por exemplo, eu estudo geopolítica agora para falar sobre o conflito árabe-israelense, eu vou falar sobre o território de Israel, sobre o território da Palestina. Então, no primeiro ponto, a gente tem essa questão da geopolítica mesmo, né? De como o Brasil, ele nasce como país, nasce como território, nasce como economia. Então, nesse ponto, a gente estuda geopolítica. Já os outros pontos do nosso edital, aí a gente já não tem tanta geopolítica, a gente tem mais geografia mesmo, né? Porque a gente fala sobre a organização do Estado brasileiro, sobre as unidades federativas, a gente fala sobre a estrutura de poder do Brasil, do executivo, do legislativo, do judiciário. A gente fala sobre a capital federal, a gente fala sobre as estruturas políticas administrativas do nosso país, tá? Então aqui começa mesmo a ser geografia, apesar da PRF colocar com a nomenclatura de geopolítica, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui, e a partir de hoje, gente, toda vez que eu vim aqui com vocês, eu vou trazer um ponto específico de geopolítica pra gente trabalhar, no caso geopolítica do edital da PRF. Eu quero desvendar essa banca. Eu quero entender o que essa banca pode trazer para vocês de novo para os futuros concursos, pensando no que ele já nos apresentou. O que acontece? Não tem segredo, gente. Muitas bancas, elas repetem alguns assuntos. E eu fazendo uma análise sobre a prova da PRF, eu já descobri um ponto em comum em várias provas, que foi o que eu trouxe hoje para vocês. Então hoje a gente vai começar a destrinchar, a desvendar as primeiras camadas da PRF para que a gente acerte geografia, né? Para que não seja uma matéria difícil aí para vocês. Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar no chat, que eu respondo vocês, tá? Aqui o chat, ele tá aberto pra mim, eu tô logada no YouTube, eu tô vendo as perguntas de vocês, ok? Bem, tava falando então pra vocês sobre os pontos do edital. O primeiro é o Brasil político, que aí de fato eu vejo geopolítica muito claramente sobre a questão da formação das fronteiras, da formação da relação do Brasil com os outros países, tá? Porque isso tem a ver com soberania do território brasileiro. Na 2 eu falo sobre a organização do Estado brasileiro. A 3, a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. Aqui a gente está falando sobre o mercado de trabalho, sobre a população economicamente ativa. A gente está falando sobre a economia brasileira. Aqui a gente vai começar a entrar, né, dentro desse contexto, desse cenário de Brasil econômico, né, desse Brasil como país líder da América Latina. É a partir desse ponto que a gente vai começar a entender e analisar esses pontos. Estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, que é a urbanização do Brasil, como se deu a urbanização, e eu vou deixar aqui o meu ponto para vocês. Vou deixar aqui a minha contribuição com a aula de hoje, né, gente? Porque assim, eu tô aqui com vocês numa quarta-feira à tarde, e eu sei que essa aula aqui, ela pode mudar a vida de alguém, né? É claro que a gente tem aí diversas matérias, o dia inteiro a gente tem live, mas esse ponto aqui pode ser aquela viradinha de chave para entender de fato a geografia da PRF, tá? Então essa aula aqui eu vou falar sobre exercícios e já vou dar a primeira camada do cobertor que eu tirei da geografia da PRF. A geopolítica da PRF sempre vai colocar alguma questão associada à estrutura urbana.
Na verdade, não é algo que a PRF só gosta. É a banca da PRF que gosta, tá? A gente trabalha muito com a banca Sebrasp, a banca CESP, para a PRF. E uma coisa que é muito comum, a partir das análises que eu fiz, cai muito a estrutura urbana do Brasil. E não é somente aquelas coisas gerais nível ensino médio. A gente tem que começar a estudar os pormenores, como que se deu o crescimento urbano das regiões brasileiras. Porque quando a gente está estudando geografia, a gente, em geral, né, de modo geral, a gente tende a estudar de forma generalizada. E a gente pega a urbanização brasileira sempre a partir do ponto de vista, a partir do viés do Sudeste. Mas aqui, principalmente porque a estrutura urbana brasileira, ela tem muito a ver com a infraestrutura criada de rodovias, de transportes. E olha como faz sentido a gente ter modal de transporte e urbanização na sua prova. Então, se eu pudesse chegar para vocês e falar assim, foquem e estudem de forma contundente, de forma aprofundada, um tema seria estrutura urbana brasileira, seria modais de transporte. Tudo bem? Que esse é o ponto 4 e o ponto 7, tá? Então, para mim, hoje, dentro do edital da PRF, esses são os 2 pontos que eu considero mais importantes, tá bom? Distribuição espacial da população no Brasil e movimentos migratórios internos. Então, perceba que ele não quer qualquer tema de população, ele quer falar sobre a distribuição espacial da população, onde e como a população brasileira ela está concentrada, tá? E movimentos migratórios internos. O que faz todo sentido também quando a gente fala de PRF. A gente está falando de Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal ela também é responsável por fazer análise e fiscalização, né, desses grandes fluxos de pessoas nas rodovias. E esses fluxos de pessoas estão associados à migração interna. O que é uma migração interna? É uma migração nacional. É aquela migração que a gente faz dentro do próprio território, tá? Então, também faz todo sentido a gente estudar de forma aprofundada e de forma estruturada as migrações internas do Brasil. Integração entre indústria e estrutura urbana, olha como que ele novamente trouxe pra gente o quesito urbano, só que agora ele quis fazer uma relação, né, entre a indústria do Brasil e a estrutura urbana, como que a industrialização ela levou ou não à questão urbana, tá? Por que eu falo ou não? Porque muita gente na hora de estudar acaba não avaliando alguns pontos. Um deles é o fato de que, de fato, um vetor de urbanização no Brasil foi a industrialização e o êxodo rural. Então, é normal lugares muito industrializados serem muito urbanizados. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma grande exceção a essa regra, tá? Por que eu falo que é uma grande exceção a essa regra? Porque quando a gente está falando do Centro-Oeste, o Centro-Oeste é a região menos industrial que nós temos do Brasil. Porém, contudo, entretanto, é a segunda região mais urbanizada. Então, nesse fator aqui, nessa região, esse fator, ele não continua, ele não se mantém. Tudo bem? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E o seu concorrente, quando ele estuda geografia ali por cima, ele simplesmente ignora isso, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é que essa relação de indústria e estrutura urbana do Brasil acabou configurando um país urbano industrial. E a configuração desse país urbano industrial, ele é um dos poucos da América Latina, né? Quando a gente analisa os países da América Latina, países que são urbanos industriais, Brasil, México e Argentina, né? Então, assim, o Brasil se configura como uma liderança geopolítica também a partir dessa configuração interna do nosso país, né? Dessa estruturação em relação às indústrias, em relação à urbanização, tá? Rede de transporte no Brasil, modais e principais infraestrutura. Aqui, eu acho que dentre toda o nosso edital, é o principal que a gente precisa focar. Hoje eu só vou tratar de urbanização, a gente vai fazer questões antigas e bater alguns tópicos de conceitos, alguns tópicos de teoria, mas
eu quero, assim, separar uma aula só sobre rede de transporte, só para falar sobre os modais, falar sobre as infraestruturas, tá? Até mesmo porque aqui precisa ser bastante avançado, tá? Gente, diferentemente do que eu faço nos outros concursos, geralmente eu trago questões inéditas para vocês, né? Eu tô deixando aí a gente acumular algumas questões para que a gente possa fazer essas questões inéditas. Hoje, as questões que eu trouxe são questões da banca CESP-Sebrasp, ok? Então aqui, hoje especificamente, não vamos fazer questões inéditas. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de essa questão que eu tô tratando aqui, mas vai chegar um momento em que exclusivamente eu vou trazer questões inéditas pra gente treinar, tá? Porque é muito importante utilizar a confecção, né? Fazer questões inéditas para nossa prova, para ver como que a gente está se preparando. A integração do processo de internacionalização da economia, aqui a gente tem mais geopolítica também. A gente pegar a questão do Brasil no neoliberalismo, o Brasil na globalização, o Brasil no Mercosul, o Brasil nos BRICS, tá? E o Brasil em qualquer instituição financeira, qualquer instituição supranacional, né? Hoje, nós temos o Brasil como o chefe, né? No caso, não é um chefe permanente, mas ele está aí liderando as conversas da ONU. Hoje a gente tem a principal cadeira, né, do Brasil, a principal cadeira da ONU hoje, também para abrir as grandes discussões é do Brasil. Então a gente tem uma representatividade diplomática muito grande. Então vamos falar da ONU, vamos falar do Brasil exigindo uma cadeira, não exigindo, né? Não é a palavra que eu quero, pleitando, né? Eu não queria usar a palavra exigir, porque o Brasil não está exigindo, a gente não pode exigir nada diplomaticamente, mas está pleitando uma cadeira como membro fixo do Conselho de Segurança, né? Isso aí são pontos extremamente importantes para a gente, né? A gente teve agora o aumento dos BRICS, então a gente tem que falar sobre BRICS também. Geografia e gestão ambiental. O Brasil, em 2025, vai sediar a COP30. E o que acontece, né? A COP30, para quem não sabe, a COP são conferências ambientais que se realizam anualmente. E toda vez que a gente tem dezena, COP10, COP20, COP30, saem os maiores acordos ambientais, né? Então, por exemplo, na COP20, que foi em 2015 em Paris, a gente teve o Acordo de Paris, né? Que foi considerado aí o maior acordo ambiental da atualidade, o maior acordo ambiental da história. A gente está esperando que em 2025 a gente tenha um acordo do Brasil ou acordo da Amazônia, porque vai acontecer em Belém do Pará essa COP. E não à toa, tá? Vai ser na Amazônia, exatamente por causa de todas as conversas e discussões que a gente tem tido em relação à Amazônia, que saia esse acordo e que seja um dos maiores acordos ambientais, né? Muito maior do que foi o Acordo de Paris. Então vai colocar o Brasil no centro da discussão ambiental mundial. Vai fortalecer esse papel que o Brasil sempre teve na discussão ambiental, né? Nós temos aí o Brasil com a Rio 92, que foi, na época, a maior conferência ambiental da história. E todos os acordos, né, que vieram posteriores a Rio 92, a Rio +10, a Rio +20, tiveram, mesmo que não acontecessem no Rio de Janeiro, levaram o nome do Rio de Janeiro, né? Levaram o nome do Brasil. Isso significa que a gente está fortalecendo muito o nome do Brasil, o nome do nosso país nas discussões ambientais. Então a gente precisa estudar isso dentro das relações internacionais. E a gente tem a 10, que pega ali uma parte de geografia física, pega biomas, né? Domínios e ecossistemas, ou seja, a análise da vegetação do Brasil. E nesse sentido, eu acho que quando a gente faz a análise da vegetação, a gente não pode botar na análise crua ali daquela vegetação. Eu só quero saber se o bioma da Amazônia é latifoliado. Não, ele traz o contexto de biomas, domínios e ecossistema dentro de um grande grupo que é a geopolítica, dentro de um grande grupo que é das relações internacionais. Então, a gente não vai falar sobre a característica crua da Mata Atlântica, do Cerrado, da Floresta Amazônica. A gente vai ver como que
essas vegetações, os impactos delas, por exemplo, estão estruturando um novo mundo, estruturando uma nova discussão. A gente fala muito sobre desmatamento da Amazônia, e o desmatamento da Amazônia traz muito a discussão de internacionalização dessa Amazônia, da soberania do Brasil em relação a essa Amazônia, tá? Então, a gente precisa discutir sobre este viés, né? Não é ali ficar gravando, ai meu Deus, na Mata Atlântica a gente tem semidecíduas, enquanto na Floresta Amazônica a gente tem as perennifólias. A gente não quer isso. A gente quer olhar a partir desse ponto de vista, né, que é o dos biomas, domínios e ecossistemas, e colocá-los dentro de um grande grupo, que é o grupo da geopolítica. Tudo bem? E hoje, gente, eu trouxe para vocês exercícios sobre urbanização, que para mim é muito forte, assim, é um tópico que eu gosto muito, e eu acho que assim, é um tópico extremamente importante para qualquer prova de geografia ou geopolítica. Urbanização tá aí no top 3, no top 5 de qualquer prova, tá? Vamos lá, e aí a gente faz um grande apanhado da matéria, né? Para quem não conhece, muitas das provas, né, dessa banca, ele não coloca A, B, C, D ou E. Ele coloca certo ou errado, né? Acerca da urbanização e metropolização. Vamos lá relembrar alguns pontos, tá? A urbanização em si como fenômeno, ele é o crescimento das áreas urbanas. Crescimento, na verdade, eu vou até melhorar isso aqui para vocês. É o crescimento da população urbana nas cidades. Crescimento da população urbana nas cidades, em detrimento da população rural. Então, a população rural está decaindo e, em contraposição, a população urbana está crescendo. Ou seja, a urbanização é um conceito demográfico também. Não deixa de ser um conceito de população. E esse crescimento da população urbana nas cidades, ele é consequência do quê? A gente pode dizer que é a consequência da industrialização. Quando a gente tem a industrialização, a gente tem as cidades se tornando áreas atrativas, porque eu tenho geração de emprego. Quando eu tenho essa atratividade das cidades, isso vai atrair pessoas desse campo, levando ao êxodo rural. A urbanização ela vai ficar muito mais forte quando, na década de 60, 70, a gente começa a Revolução Verde, que é um processo onde eu começo a mecanizar esses campos. E aí eu tenho a expulsão da população agrária, da população rural, né? Então, enquanto eu tenho ali somente fatores atrativos na cidade, eu tenho uma urbanização. Quando eu tenho fatores atrativos na cidade, fatores repulsivos no campo, essa urbanização ela vai ser muito maior. Tudo bem? Bem, e o que é a metropolização? Quando a gente vai aumentando a urbanização, quanto mais a urbanização ela vai ficando complexa, vai surgindo a formação de metrópoles. Então, vai formando a metropolização. Metropolização é formação de metrópoles. E as metrópoles, elas são áreas centrais. Então, imagina aqui que eu tenho uma área central, onde essa área ela vai concentrar serviços, atividades, pessoas, empregos, hospitais. Ela vai ser um centro polarizador, tá? Em compensação, vai começar a nascer em volta dessa área central diversos municípios que vão ser ligados a ela. E com o desenvolvimento dos transportes, a gente ainda vai ter uma ligação entre essas cidades, entre esses municípios. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um conjunto de municípios ligados a uma área central.
por meio de uma infraestrutura em comum. Por meio de uma infraestrutura em comum. Que infraestrutura é essa? Os meios de transportes, as questões energéticas. Então, eu chamo isso aqui, ó, de região metropolitana. A região metropolitana, ela não é a metropolização. Ela surge do processo de metropolização porque a metropolização vai formar a cidade central. E eu preciso ter um conjunto de municípios que funcionalmente estão ligados a essa cidade central, né? Então, aqui eu tenho a região metropolitana, que eu tenho a região central e os seus municípios em volta. Tudo bem? Vamos lá. Essa região metropolitana, onde eu tenho o centro e aonde eu tenho os municípios em volta desse centro, eles geralmente serão muito atrativos, né? Porque tem emprego, porque tem serviços, tem toda a estrutura lá bonitinha. Eles vão ser muito atrativos, né? Então, sempre vão ser mais populosos. Vamos ver a primeira questão, né? Já introduzi aí para vocês o conceito de urbanização e metropolização. Então, acerca da urbanização e metropolização, julgue o item a seguir. Uma característica notável da urbanização brasileira, lembrando que a urbanização brasileira, ela aconteceu de forma tardia, mas muito rápido, mas muito acelerada. A urbanização do Brasil, ela é da década de 40. Ah, professora, então significa que antes da década de 40 não tinha cidade no Brasil? Não tinha manchas urbanas? Tinha, tá? Mas como fenômeno, como processo, ela só se estrutura após a industrialização. Antes, nós tínhamos Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades auríferas, mas a gente tinha cidades coloniais, mas como fenômeno mesmo, ela só acontece a partir da década de 40. Então, ela é tardia, mas ela é muito rápida. Rápida porque já na década de 70 o Brasil já era um país urbano. Então, a gente levou 40, 50, 60, 70 anos, a gente levou 30 anos, na década de 40, 50, 60, 70, a gente levou 30 anos para esse país se urbanizar. Gente, uma urbanização em 30 anos é muito rápido. E é por isso que uma das grandes características da urbanização brasileira é ser marcado pela macrocefalia urbana, ou seja, pelos problemas urbanos, seja ele desemprego, falta de moradia, seja ele segregação socioespacial, seja ele falta de mobilidade urbana, violência urbana e etc. Tudo bem? Uma característica notável na urbanização brasileira está no empenho do Estado em estruturar o território. De fato, né, gente? A urbanização brasileira ela foi muito concentrada. Essa urbanização ela acontece principalmente na região sudeste. Mas a gente vai ver o Estado brasileiro formando Brasília, que é a segunda região mais urbanizada do Brasil, tá? Vai ter criando superintendências de desenvolvimento no Nordeste, para que eu possa industrializar esse Nordeste, para que eu possa urbanizar esse Nordeste. Vai ter na região Norte, principalmente ali através da Zona Franca de Manaus, tá? Então essa aqui está correta, tudo bem? Então sim, o Estado brasileiro, ele também foi responsável pela urbanização. Então um exemplo disso é a urbanização que nós temos do Centro-Oeste. Essa urbanização, ela não teve como vetores naturais a industrialização e o êxodo rural, mas ele teve o quê? A ação do Estado. Acerca da urbanização e metropolização, vamos lá. O processo de urbanização no Brasil desenvolveu-se de modo semelhante aos dos países desenvolvidos. Não, né, gente? Se o vetor natural de desenvolvimento urbano é a industrialização, a nossa industrialização ela foi muito tardia. E aí, nesse quesito, foi muito acelerado, né, a nossa urbanização. Nos países europeus, não. Nos países centrais, não. Nos países desenvolvidos, não. Essa industrialização ela aconteceu no século XVIII, aconteceu no século XIX, e o processo de urbanização
dos países centrais é completamente diferente dos países periféricos, que estão ali naquela periferia do capitalismo. Tudo bem? Então, o processo de urbanização no Brasil desenvolveu-se em um modo semelhante dos países desenvolvidos? Não, isso aqui está errado. Tanto, gente, que muita noção do que é subúrbio, do que é periferia, muda quando a gente olha para os países centrais e para os países periféricos. Nos países pobres, né, nos países periféricos, quem mora na periferia, quem mora no subúrbio, são aquelas pessoas que não têm dinheiro. São aquelas pessoas que não conseguem pagar pelo solo urbano dos centros. Já nos países ricos, as pessoas que têm dinheiro de verdade, né, que têm muito dinheiro, elas vão morar nas áreas periféricas, porque eles estão longe da violência, estão longe da poluição, está longe ali de todas as problemáticas que uma metrópole envolve. Tudo bem? Vamos ver aqui minha alguinha. Então, foi diferente. Julguem o item a seguir no que concerne a temáticas relacionadas à economia mundial e do Brasil, tá? Aqui envolve uma questão de urbanização, aqui envolve uma questão de economia, porque estão tudo interligado. Quando eu chego para vocês e falo assim, gente, a urbanização do Brasil, a urbanização do Brasil está ligada à industrialização. A industrialização, ela faz parte do setor secundário do Brasil. Então, faz parte da economia brasileira, tá? Quando eu falo para vocês que a urbanização, ela tira a urbanização, muitas vezes, ela é criada pela Revolução Verde. A Revolução Verde está ligada com a mecanização dos campos, que está ligado com a mecanização dos campos, que tá ligado com o aumento da produtividade de alimentos no campo. E o que isso significa? Que faz parte do setor primário da economia. Tudo bem? Então, falar de urbanização, falar de industrialização é também falar da economia brasileira e como que o Brasil se insere nesse contexto, tá? Vamos lá. O Brasil é considerado um país em desenvolvimento? Sim, que é o que a gente conhece como país emergente. Ou seja, nós nem somos muito desenvolvidos, mas também não somos subdesenvolvidos. Nós estamos a caminho do desenvolvimento. Quem vai dizer qual organização, vai dizer se um país é desenvolvido ou não? Bem, basicamente, a gente tem vários órgãos que vão dizer se um país está em desenvolvimento ou não, mas o principal responsável é a ONU e o FMI. E aí, eles levam em consideração, na verdade, para dizer que um país ele é emergente ou ele está em desenvolvimento, eles levam em consideração 3 fatores. O primeiro fator é o PIB, Produto Interno Bruto, quanto o país ele lucra, né? Eu tenho aqui, a gente também pode ser ou pela renda per capita, porque reflete o PIB desse país. A gente tem a expectativa de vida. E a gente tem a taxa de escolaridade, ou taxa de analfabetismo. Então, gente, o que acontece aqui? Eu posso ter um país que tem um PIB bizarro, né, gigantesco, exemplo, a China. Muita gente chega pra mim e fala assim, pô, professora, como que a China é um país emergente se ela é a segunda maior economia do mundo? Exatamente. Porque o desenvolvimento, ele não é pautado somente na questão de dinheiro, na questão do PIB. Eu preciso olhar a desigualdade social daquele país. Eu preciso olhar a concentração de renda daquele país. Aquele país ele pode ter muito dinheiro, mas tem uma concentração de renda muito grande, de ter uma desigualdade social muito grande, tá? Então, eu preciso ver outras taxas de análise. Eu preciso olhar a taxa de analfabetismo, já que a taxa de analfabetismo reflete quantas pessoas estudaram, né? Então, tem a ver com a qualidade também do sistema. E a expectativa de vida, que também é o resultado, é a consequência direto dessa qualidade de vida do país, né? Desse desenvolvimento do país, ok? Então, por exemplo, a China, que é a segunda maior economia do mundo, a maior potência comercial do mundo,
ela é um país emergente porque não conseguiu anular os efeitos da desigualdade social, da concentração de renda. Tudo bem? Vamos lá. O Brasil é considerado um país em desenvolvimento e está socioeconomicamente situado na periferia do centro do capitalismo internacional. Exatamente, tá? Geralmente, países da periferia do capitalismo são aqueles países recém-industriais ou que se desenvolveram precariamente ao longo do século XX, né? Suas indústrias. A gente tem... Essa aqui é uma lógica que a gente chama de lógica centro-periferia. Então, eu vou ter ali, centro-periferia, eu vou ter ali os países centrais, Estados Unidos, Europa, né? E eu vou ter os países periféricos, que são os países que estão em volta desse centro, tudo bem? E o Brasil, dentro da sua caracterização econômica, é considerado um país da periferia do capitalismo internacional, tudo bem? Próxima. Aqui a gente tem um texto, ele fala o seguinte: a geografia está posto o desafio de pensar a cidade em sua perspectiva espacial. Olha aqui que legal da gente fazer esse tipo de análise, né? Como que a geografia vê a cidade em sua perspectiva espacial. Isto é, a necessidade da produção de um conhecimento que dê conta da construção de uma teoria da prática socioespacial urbana. Ou seja, como que se dão as relações dessa cidade dentro desse espaço, para desvendar a realidade urbana em sua totalidade e as possibilidades que se desenham no horizonte para a vida cotidiana na cidade. Significa pensar o processo de reprodução do espaço urbano em várias dimensões. Eu poderia chegar aqui para vocês e ainda dizer que a gente tem uma reprodução dessas urbanidades no campo, quando eu vejo uma indústria, uma agroindústria, tá? Então a gente tem que fazer análises completas sobre a urbanização. Vocês estão vendo que aqui já não é aquela coisa geral, né? A gente precisa ir nos pormenores. Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, julgue os itens a seguir a respeito do processo de urbanização e metropolização. Gente, todas essas questões que eu peguei para vocês são questões da última banca, né? E são questões de provas distintas. Ou seja, eles utilizam o mesmo comando de questões sempre. É sempre para vocês fazerem a questão da urbanização e metropolização. Tudo bem? Aqui acaba falando um pouquinho do processo de urbanização geral para além do Brasil, mas, de uma certa maneira, a gente precisa focar na parte teórica também sobre urbanização, tá? A intensificação da urbanização ocorrida em alguns países da Europa a partir da Revolução Industrial do século XVIII, essa aqui, ó, é a primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Porque a segunda Revolução Industrial ela é do século XIX. Essas duas revoluções, elas mudaram o que a gente tem como espaço urbano. Produziu maior densidade do espaço no espaço urbano, até mesmo porque a industrialização levou à urbanização. Se levou à urbanização, óbvio que a gente vai ter maior densidade de espaço. Tudo bem? Então, maior densidade de espaço, maior gente, mais concreto, mais cidade, mais manchas urbanas, mais relações complexas entre cidades e hierarquias urbanas, também é certo. Vamos lá.
na número 5, ele fala o seguinte: os processos de urbanização e metropolização agora, ele está falando pra gente dos países periféricos. Os processos de urbanização e metropolização dos países periféricos ocorreram posteriormente ao dos países envolvidos. Ok, de fato isso aconteceu, né? Enquanto a gente já tem urbanização ali no século XVIII, no século XIX na Europa, a urbanização da América Latina só acontece de forma latente na metade do século XX. Em meados do século XX, ok. De forma intensa, ok. Planejada? Não. Pouquíssimas cidades, por exemplo, no Brasil, são cidades planejadas. Por exemplo, BH é planejado, mas Rio de Janeiro não é planejado, tá? Então, temos diversas cidades que não são planejadas no Brasil. E é o comum da urbanização, principalmente de uma urbanização mais rápida, de uma urbanização, né, muito acelerada. É que vai nascendo. As manchas urbanas vão nascendo, elas vão brotando mesmo, literalmente, tá? 6, 7 e 8, bora lá. Então, olha aqui, a gente está discutindo coisas breves, mas às vezes é um detalhe ali que faz muita diferença na vida de vocês, tá? Considerando que o texto precedente, novamente, é o mesmo comando, mas é do mesmo texto. Então, aqui a gente teve 4, 5 questões do mesmo texto. O êxodo rural, ele foi o mais importante movimento migratório para o adensamento das cidades enquanto centro polarizadores regionais. Gente, aqui, o êxodo rural foi o mais importante movimento migratório para o adensamento das cidades? Sim, tá? Enquanto centro polarizadores regionais? Não. Aqui, então, como centro polarizadores locais. Olha como, novamente, a banca trabalhou uma palavrinha errada com a gente. Então, tudo estando certo, uma palavrinha errada, tá? Uma coisa muito legal da gente pensar é que vai ser o desenvolvimento da urbanização que vai levar a estruturações de poder dentro das cidades, de formas distintas. Então, eu tenho cidades que elas têm significado e importância maiores do que as outras. E isso aí vai levar ao que a gente chama de hierarquia urbana. Hierarquia urbana, tá? Então, aqui está errado. Ok, então aí, tranquilão para vocês. Considerando uma das dimensões do processo, e ele pega ali a parte de reprodução do espaço urbano o tempo inteiro. Ele traz esse ponto pra gente, né? Reprodução, reprodução, reprodução. Porque o espaço urbano, ele é reproduzido. Ele é reproduzido pelas pessoas, ele é reproduzido pelas indústrias, ele é reproduzido pelo comércio, né? Uma das dimensões do processo de reprodução do espaço urbano resulta na formação de grandes manchas urbanas. Ok. Que atravessam fronteiras municipais, fenômeno denominado de conurbação. Perfeito, isso aqui tá certo. Gente, um ponto muito importante pra gente dentro da nossa banca é a gente trabalhar os conceitos corretamente. Eu dei para vocês hoje o conceito de urbanização, dei o conceito para vocês de hierarquia urbana, de região metropolitana, de lógica centro-periferia, dei o conceito de hierarquia urbana, de adensamento da rede urbana e agora tem um conceito de conurbação. E a gente precisa estudar muito bem esse conceito. Vamos lá. A metropolização muito forte do Brasil levou à formação das regiões metropolitanas, como eu falei para vocês. Mas a nível cidade, ela gerou muitas áreas conurbadas. Tanto nas regiões metropolitanas quanto em bairros, tá? Vamos entender o que é conurbação. Eu tenho aqui
uma mancha urbana A, eu tenho aqui uma mancha urbana B. A tendência, gente, é que essas manchas urbanas, elas cresçam, elas sofram horizontalização. E aí, horizontalização e crescimento para os lados. Vai chegar um momento em que eu tenho aqui a área A, eu tenho a área B, e eu perdi o limite físico entre uma área e outra. Eu já não sei, imagina que eu tenho aqui, né? Eu tenho a área urbana A, eu tenho a área urbana B, elas se encontram, né, devido à horizontalização, e chega um momento em que eu não tenho mais a noção física de onde termina a cidade A, ou a mancha urbana A, porque isso pode acontecer em bairros também, e onde começa a área B, ou a mancha urbana B, ou o município B, tá bom? E aqui essa área que eu coloquei aqui pra vocês é uma área conurbada. Então, o processo de metropolização muito forte, muito rápido, pouco planejado, teve muita conurbação, tá? A conurbação, ela pode acontecer a nível países diferentes. Quando eu tenho a conurbação entre municípios, esses municípios, eles são de países distintos, né? Então, eu pego ali um município de uma área de fronteira, eu vou chamar isso de cidade gêmea, tá? Ou seja, foi conurbado, eles foram integrados, né, de forma até muito eficiente, mas pertencem a países distintos, tá? É muito comum, quando você mora numa área urbana, você chegar e falar assim, onde que começa o bairro B? Onde que termina o bairro A? A gente não sabe. A gente perdeu essa noção de limite físico, tudo bem? Então, a gente já não tem mais essa noção, ok? O processo, estamos chegando ao final da nossa aula, nossa, passa bem rápido, né? Estamos chegando aí à reta final da nossa aula, falar de urbanização. Na próxima aula eu vou falar de um novo tema da PRF, e caso vocês queiram, pode mandar mensagem para mim e falar assim, professora, fala sobre transporte, fala sobre população, que vai ser um prazer montar, né, essa aula aqui com vocês, com a ajuda de vocês. O processo de favelização, tá? Então aqui, gente, favelização é a criação de favelas. Hoje o IBGE, ele tem uma nomenclatura para essas favelas chamadas de aglomerado subnormal. Aglomerado subnormal. Os mucamos, né, dentro do Nordeste, no Norte, ele também são, as áreas alagadas também são considerados aglomerados no subnormal. Ou seja, tem uma quantidade ali de pessoas mais do que normal para aquela área, e o poder público, ele é deficiente, né, de uma forma geral, nesses aglomerados subnormais. E a favelização, ele é a formação de favelas, que seriam áreas irregulares, casas irregulares, construção de casas irregulares em áreas irregulares, onde a gente vai ter uma ineficiência do Estado e, na verdade, uma ausência desse Estado para essas áreas. E o que a gente vai ter ali morando? Quem vai estar ali morando? A população de menor poder aquisitivo, tá? Então, o processo de favelização indica de modo concreto os problemas da segregação social em ambientes urbanos, os quais decorrem da falta de planejamento urbano e da oferta à população de baixa renda das áreas de moradias adequadas. Vamos lá, o processo de favelização, ele é um processo que é consequência do que a gente chama de macrocefalia urbana. Ele é, então, uma consequência da macrocefalia urbana. E a macrocefalia urbana é uma consequência da rápida urbanização, tá? Então, se a gente tivesse tido uma urbanização mais planejada, a gente teria menos favelização. O processo de favelização indica, de modo concreto, os problemas da segregação social em ambientes urbanos. Sim, por quê? Porque quem mora nas favelas é a população de menor poder aquisitivo. O processo de favelização indica de modo concreto os problemas de segregação social. Então, quem vai morar nas áreas favelizadas é a população de menor poder aquisitivo. Em ambientes urbanos,
os quais decorrem da falta de planejamento urbano, exatamente, né, que é a macrocefalia urbana, e de oferta, a população de baixa renda de áreas de moradias adequadas. Então, a população, muitas vezes, ela quer trabalhar, ela quer morar perto do lugar onde ela trabalha. O lugar que ela trabalha são os centros. O solo urbano dos centros é muito caro. A população ela não tem como comprar aquilo, não tem acesso àquelas moradias adequadas. Então, o que ela faz? Muitas vezes, tô falando muitas vezes, porque depois da complexificação do processo de favelização, hoje a gente também tem favelização em áreas mais pobres, tá? Mas, inicialmente, as favelas, elas nascem dentro de um contexto de centro, de área urbana central, de área urbana principal, tudo bem? E aí, ele fala que já que a população de baixa renda ela não tem acesso a essas moradias adequadas, elas vão para as favelas. Isso é verdade, tá? Então aqui, certo? Ok. Próxima. Julguem os itens a seguir. Vou fazer aqui a 9 e a 10 com vocês. Com relação aos traços gerais da organização e da formação do espaço geográfico brasileiro na época da incorporação do Brasil ao Império Português, né? Nesse período, a produção dos espaços geográficos teve por base a formação de sucessivas áreas de atração e repulsão. Gente, quando a gente fala sobre o espaço geográfico brasileiro, é esse espaço formado pela modificação do ser humano. No caso aí, modificação do Império Português. Ele que possibilitou, por exemplo, a formação dos ciclos econômicos. E aí, é nesse caso aí que o espaço geográfico do Nordeste, ele se forma a partir de um ciclo econômico. E da atratividade que ele vai ter, por exemplo, do pessoal da Europa. Então, ele vai ser uma formação de sucessivas áreas de atração e repulsão. Inicialmente, a cana-de-açúcar vai ser uma área atrativa, né? Ali, a zona da Mata Nordestina com os solos de Massapê vai ser uma área atrativa. Depois vai ser uma área repulsiva, quando a gente tem, né, a diminuição, a queda da produção de cana. O ouro, né, o ciclo aurífero vai ser altamente atrativos. Depois que a gente tem a diminuição da produção de ouro, a gente tem repulsivo. A questão de café, atrativo e repulsivo, tá? Então, de fato, o Brasil, o espaço geográfico brasileiro, ele é construído por meio da migração. E a migração interna, que é algo que o brasileiro sempre fez muito. Tudo bem? E por último ele fala, a mineração ela foi uma atividade urbanizadora. Aí fala assim, principalmente para efetivar uma maior integração espacial interna no litoral do Brasil. Quando a gente fala que a mineração foi uma atividade urbanizadora, de fato ela foi, né? Porque ela proporcionou a criação das primeiras cidades, né, do Brasil, as cidades auríferas. Principalmente para efetivar uma maior integração espacial interna no litoral do Brasil. Aí não, tá? Ela foi uma atividade urbanizadora porque eu precisei, então aqui é errado, né? Eu precisei, de uma maneira geral, construir cidades para que pudessem ser escoamento, área de produção, área de escoamento para receber a população que estava indo ali a trabalhar. As cidades auríferas, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Ouro Preto, Ouro Branco, essas cidades, elas formaram-se junto ao processo minerador. A criação dessas manchas urbanas foi por causa do processo minerador. Mas, para integrar o centro do Brasil com o litoral, não. A gente só vai ter uma integração regional, uma integração nacional com o Vargas, na década de 30. O Vargas ele vai planejar ali a marcha para o oeste, a integração do centro-oeste, que vai se consolidar com o JK e a colocação de Brasília, tá? Então, ela não efetiva uma maior integração espacial interna no litoral do Brasil. Na verdade, até o Vargas, o que a gente conhece é de Brasil litoral, de Brasil arquipélago. Então, a gente tem ali o Brasil ilha, o Brasil arquipélago. Ou seja, a gente vai olhar para o Brasil e simplesmente vai enxergar ilhas
econômicas e que não são integradas. Aqui cana, aqui café, aqui seringueira, né, exploração do látex, da borracha, elas não são integradas. Vai ser o Vargas que vai entender a real necessidade de integração do território brasileiro, tá? Gente, conversamos bastante sobre urbanização, fizemos assim uma super revisão sobre urbanização para a PRF e entendemos também qual é a lógica que se aplica a ela em relação à geopolítica, como que a gente classifica ela como geopolítica. Todo país líder geopoliticamente falando são países consolidados urbano e industrial, tá? Então, assim, nesse quesito, a gente precisa viabilizar essa matéria aí dentro dos nossos estudos de uma maneira assim mais específica. Eu prefiro, tá? A gente estudar bastante urbanização. Ok, é isso, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida e que vocês queiram me mandar alguma questão, pode me contactar no meu Instagram, @profjessicafontes, e vejo vocês na próxima live.